Amém. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Em um período do século IV a.C., uma mulher chamada Mônica sofria muito por causa do seu filho. Na realidade, do seu filho mais novo. Ele era um rapaz promíscuo, entregue à devassidão. E o que Mônica fazia por seu filho? Ela orava. Acontece que em dado momento da vida, este filho de Mônica foi trabalhar em Roma e em Milão, e aquela mãe temeu muito, porque se quando estava perto dela, aquele jovem já vivia essa vida dissoluta, como seria agora a vida dele nas principais cidades do império? Pois bem, o que ela continuou a fazer? Ela continuou orando. Acontece que no ano de 387 depois de Cristo, aos 33 anos de idade, Deus alcançou o filho de Mônica, chamado Agostinho. Deus alcançou a vida daquele jovem. Deus ouviu a oração da sua mãe. E Deus usou Agostinho como um dos maiores bispos da história da igreja cristã. No Novo Testamento nós encontramos outra mulher, no Antigo Testamento nós encontramos outra mulher orando, não por um filho que lhe dava trabalho, mas porque não tinha filho nenhum. Assim como Deus agiu na vida de Mônica, Deus também agiu na vida de uma mulher chamada Ana, ouvindo a sua oração. Vamos ao texto? 1 Samuel, capítulo 1. Agora nós vamos ler apenas o verso 17, que diz: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te damos graças pela oportunidade que tu nos concede de estarmos hoje no teu dia aqui reunidos para ouvirmos a tua palavra. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração, Senhor, que ouça a tua voz mediante a exposição fiel do texto sagrado. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando nós pensamos na vida dessas duas mulheres, Ana e Santa Mônica, mãe de Agostinho, nós podemos enxergar claramente a providência de Deus. E eu gosto muito do que diz o pastor John Piper a respeito de providência. Ele nos diz que providência é a soberania a serviço de propósitos sábios. Ou poderíamos dizer que a providência é a soberania divina, sábia e intencional. Crer na providência divina, irmãos, é firmar no coração a verdade de que Deus não nos deixa viver de forma aleatória. Ele governa todas as coisas intencionalmente e as usa para a sua glória. Mas veja, Deus não age de forma
aleatória também para conosco. Ele não age sem se importar com a minha e a sua vida. Deus age para a glória dele e para o nosso bem. Ele sempre está agindo para a glória dele e para o bem do seu povo. É isso que nós enxergamos no texto de 1 Samuel. É o que nós enxergamos no dia a dia das nossas vidas. Quando Ana está aflita no capítulo 1, Deus está agindo com providência. Quando Ana canta no capítulo 2, Deus também está agindo com providência. A questão, irmãos, é que para nós, providência divina só está presente quando estamos desfrutando de bons momentos. Mas a doutrina bíblica ensina que Deus está agindo em nossas vidas em todos os momentos, até mesmo nos mais difíceis. Nós devemos crer, então. Nós devemos crer que Deus age em nossas vidas para a sua glória e nosso bem. Deus age em nossas vidas para a sua glória e nosso bem. Por isso, creia que Ele é soberano no dia mau. Creia que Ele é soberano no dia mau. Acompanhe comigo o texto agora de 1 Samuel, dos versos 1 ao 8. O texto começa nos contextualizando a respeito do cenário histórico e dos personagens. Nos diz: havia certo homem de Remataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A época do texto que nós estamos lendo aqui, possivelmente entre os anos 1100 a 1050 antes de Cristo. Nós somos informados a respeito de um homem chamado Elcana. Elcana tinha duas esposas. Agora lembre-se, o mandamento bíblico sempre é a monogamia. Esse foi o padrão estabelecido na criação. Acontece que na época de Elcana era socialmente permitido ter mais de uma mulher. Agora eu novamente alerto a você: nenhum caso de bigamia ou poligamia na Bíblia é aprovado. E nós vemos isso pela tragédia que eram essas famílias. Você não vai encontrar nenhuma família pacífica quando o homem tem mais de uma mulher. Todas são trágicas. Todas são histórias trágicas. Mas o fato é que Elcana podia ter duas mulheres porque ele tinha condições para isso. A época estabelecia que você só poderia ter mais de uma mulher se tivesse condições de sustentar ambas. Elcana tinha esse dinheiro, tinha essa condição. E por que ele tinha outra mulher? Devido a um problema da sua primeira esposa. O texto nos diz que a primeira esposa de Elcana, Ana, não podia ter filhos, não podia lhe dar descendentes. Por isso que Elcana tomou por esposa uma mulher chamada Penina, e essa mulher lhe deu filhos. O texto prossegue e nos diz que todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Não era uma época fácil para viver a fé. Nós estamos falando aqui da época dos juízes, que é o tempo mais obscuro na história de Israel.
Para você ter uma ideia, no último capítulo de Juízes, vai estar escrito que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe bem parecia ao coração. As pessoas eram guiadas por sua vontade. Para completar o cenário, a casa de Deus não era bem administrada. Eli era um sacerdote velho, omisso. E por que ele era omisso? Porque os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram corruptos. E Eli não tomava nenhuma atitude quanto a esses homens. Mesmo assim, mesmo em um cenário tão obscuro, nós encontramos em Elcana um homem que é fiel à aliança divina. Ano após ano, aquele homem sobe até Siló, a época onde estava o tabernáculo, e ali oferece sacrifícios ao Senhor. Elcana mantém a sua fé, mesmo quando tudo poderia apontar para um cenário adverso. O texto também nos diz o motivo de Ana não conseguir ter filhos. O texto nos diz que o Senhor havia lhe tornado estéril. Não foi uma maldição, foi o próprio Deus que não permitia que aquela mulher tivesse filhos. Deus havia fechado a madre de Ana. Nós encontramos em Elcana alguém que se compadece de Ana. Veja, quando eles subiam, ofereciam sacrifícios, quando recebiam a parte que poderiam comer desses sacrifícios, Elcana dava a Penina e aos seus filhos a porção devida, mas a Ana lhe dava uma porção dobrada. Ele queria mostrar o amor que tinha por aquela mulher. Acontece que essa atitude de Elcana só trazia ainda mais conturbação para o seu lar. O texto vai nos dizer que porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Comentando esse texto, Robert Bergen vai nos dizer que a infertilidade de Ana não foi um acidente da natureza, foi uma obra deliberada do Senhor. E essa infertilidade que Deus havia causado na vida de Ana era o cenário perfeito para que a sua rival, e a palavra para Penina é rival, no original inimiga de Ana, a humilhasse ano após ano, todas as vezes que eles subiam a Siló. Então, todas as vezes que Elcana subia com a sua família para sacrificar ao Senhor, aquele era o momento em que Penina se aproveitava para humilhar Ana. E você deve se lembrar sempre, porque Ana sofre essa humilhação, porque o Senhor tinha lhe tornado estéril. Você compreende que a humilhação que Ana sofre está debaixo da vontade de Deus? Deus está governando essa situação. Seu marido tentava consolá-la, se apresentando como um homem que a amava e que era melhor para ela do que 10 filhos. No entanto, isso não trazia resultado nenhum. Ana convivia com a perseguição por parte de Penina. Ana convivia com a sua rival a humilhando. E isso chegava a tal ponto que aquela mulher chorava e não tinha apetite para se alimentar. Até esse ponto da história,
Parece que a vida de Ana será marcada por sofrimento e humilhação. Tudo isso por causa de um fator preponderante. O Senhor, o Deus de Israel, a tornou estéril. É muito tranquilo, irmãos, para as nossas vidas, afirmar que Deus está no controle em duas situações. A primeira é quando tudo vai bem. Quando você tem saúde, quando os boletos estão pagos, quando a sua casa está em paz, sua família está bem, você pode dizer abertamente: Deus está no controle. A segunda é quando a pessoa que está sofrendo não é próxima da nossa pessoa, não é alguém que temos intimidade. E aí, quando essa pessoa vem desabafar o seu sofrimento e você não sabe o que dizer, o que você diz? Uma frase para silenciá-la: minha irmã, creia, Deus está no controle. Mas você acha que na hora a pessoa vai dizer, gritar: tá não. Poxa, lógico que ela vai dizer amém. Afinal, ela é crente. Ela crê que Deus está no controle. E acredite, não é isso que ela quer ouvir de você naquele momento, porque ela sabe que Deus está no controle. Muitas das vezes, irmãos, o silêncio e um abraço é melhor do que essa frase, porque a pessoa sabe dentro dela que Deus está no controle. Mas e quando tudo vai mal? E quando tudo vai de mal a pior? Citando mais uma vez Robert de Bergen, ele nos diz que nessa passagem a fé israelita expressa seu paradoxo supremo e sua afirmação mais ousada: o Senhor pode criar tragédias sociais e naturais para cumprir seus propósitos, que superam em muito a calamidade. Quem tornou Ana estéril foi o Senhor. O Senhor está privando aquela mulher de um desejo sincero de ser mãe. Veja, o Senhor está privando aquela mulher de algo que ela desejava muito, e algo que para a época era fundamental para qualquer mulher. Não ser mãe trazia vergonha. Mas quem tornou Ana estéril foi o Senhor. Não foi o diabo, não foi uma maldição, não. Quem tornou Ana estéril foi o Senhor. Quem está controlando a humilhação de Ana é o Senhor. Por isso eu quero perguntar a você nessa manhã: como você lida com o seu fracasso? Como você lida com o seu fracasso? Isso mesmo. Imagine a seguinte situação. Você quer montar uma lojinha para vender bolo. E você vê a melhor rua aqui de Mamanguape. E você vê o aluguel. E calcula os impostos que terá que pagar. Depois vê o preço pelo qual você vai vender aquele bolo. E resolve cobrar uma taxa que não seja elevada demais, mas também que não lhe dê prejuízo. Então o preço do bolo está ok. Você faz um curso e é um excelente boleiro ou boleira, né? Você é fera, você é muito bom, o bolo é gostoso. Então você está no melhor lugar, o preço é bom. Tem tudo para dar certo e dar errado. Quem está no controle dessa situação? Você é atleta, corre todas as manhãs, toma vitamina D, toma vitamina C todos os dias, e de repente você vai fazer um exame e está doente. Quem controla essa situação? Você é mãe e cuida dos seus meninos com todo amor e carinho. Diz todo dia que ama para aquela criatura de Deus. Sabe, acorda com um sorriso, dá beijo de boa noite.
E aí chega a fase da adolescência, uma bênção. E um dia, aquela criatura que você beijou, deu cheiro, disse que amava, olha para você e diz: a senhora não me ama. Quem está no controle dessa situação? Você é um excelente funcionário, trabalha na usina Alegre, como ninguém, está lá, o melhor funcionário. De uma hora para outra você é demitido. Quem está no controle dessa situação? Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus, porque não é o acaso. Nós não vivemos debaixo do acaso. Nós não somos controlados pelo que é aleatório. Quem está no controle de todos os fracassos de nossa vida é o Senhor. E isso é maravilhoso. E você pode dizer: como assim, pastor? Isso é maravilhoso se é fracasso. Sabe por que é maravilhoso? Quem cuida do seu fracasso não é um Deus impessoal. Quem cuida do seu fracasso não é um Deus distante. Quem cuida do seu fracasso é o seu Pai. É um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai presente, que sabe como usar até mesmo o fracasso para o nosso bem. Ele está governando, Ele está reinando. Sabe, na minha época de seminário eu li um livro excelente, O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Se você não lê esse livro ainda, você deve ler. Se está lá em casa, na sua casa, cheio de poeira, e você não leu ainda, tire a poeira desse livro e vá ler. Tem um poeta inglês nesse livro chamado William Cowper. Esse homem conviveu com um quadro depressivo durante toda a sua vida, toda ela. Mas apesar disso, aquele homem escreveu vários hinos e poesias para o Senhor. O melhor deles na minha opinião, lógico, né? Deus se move de formas misteriosas. E ele escreve o seguinte: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Deus está governando com maestria em todas as situações da nossa vida. Por isso eu pergunto a você: o que você vai fazer no dia mau? Você vai blasfemar? Vai condenar pessoas? Vai murmurar e amaldiçoar a sua vida? O que você dirá ao seu coração no dia mau? Abacuque nos ensina, quando ele viu através de profecias que Jerusalém seria destruída pelo exército da Babilônia. Veja, Abacuque vê a destruição de Jerusalém. Por isso, cuidado quando vai ler um texto bíblico de forma aleatória. Não pense que é um cenário bom. O cenário de Abacuque 3 é terrível. Mas nenhum cenário terrível de destruição. O que Abacuque escreve? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor é a sua fortaleza no dia mau, meu irmão. O Senhor é a sua fortaleza no dia mau, minha irmã. Portanto, Ele está no controle. Deus age em nossas vidas para a sua glória e para o nosso bem. Por isso, ore com sinceridade em meio à dor. Acompanhe comigo os versos 9 a 20. A história continua e nos diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A atitude de Ana diante da perseguição de Penina, diante daquela situação tão terrível, é ir até a presença do Senhor. O texto nos diz que ela foi até o tabernáculo, e quem estava ali na entrada era o sacerdote Eli, aquele sacerdote insensível, aquele sacerdote omisso. Mas ainda assim, à época, o homem que julgava Israel, ele tinha autoridade. O texto nos diz que Ana ora, irmãos, com alma amargurada. Ela não está triste, ela está muito triste, ela está completamente triste. Ana derrama a sua alma diante do Senhor, e o texto nos fala a sua oração, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Você sabe que em todo o Antigo Testamento, essa é a única oração registrada de uma mulher. Nós não estamos diante de qualquer mulher aqui, irmãos, mas estamos diante daquelas que servem de exemplo para homens e para mulheres também. E como Ana ora ao Senhor? Bem, ela começa chamando o Senhor de Yahvé Sabaoth, Senhor dos exércitos. E me permitam, eu não gosto de falar muitos termos em hebraico ou grego, porque não tem necessidade. A verdade é essa. Mas o nome Yahvé é importante ser explicado. Yahvé é o Deus da aliança. É o tetragrama ali no texto de Moisés, o eu sou. Esse nome era tratado com tanta reverência que ao longo dos anos a sua pronúncia foi sendo perdida. O que nós temos hoje é uma adaptação. Mas quando um judeu chamava Deus por esse nome, ele estava invocando aquele que tem aliança com o povo. Ana está dizendo: Deus da aliança, Senhor que fez a aliança com Israel. E quando Ana chama ele de Senhor dos exércitos, Ana está dizendo: tu controla todas as coisas. Tu controla os homens, tu controla os animais, tu controla os anjos, todo o cosmos está debaixo da tua autoridade. Ela está dizendo: eu estou clamando ao Deus que comanda todas as coisas, e esse Deus tem aliança com Israel. Aleluia. E ela fala: Senhor, lembra-te da tua serva, não te esqueças de mim. Sabe o que Ana está lembrando aqui nessa oração? Irmãos, a oração de Ana é cheia de Bíblia. E a mulher aqui só tinha possivelmente o Pentateuco e Josué. Ela está dizendo: Senhor, assim como tu te lembrastes de Israel, quando Israel estava no Egito, aí você vai para Êxodo, capítulo 1, 2 e 3, quando o Senhor se lembra de Israel, quando vê o seu povo sofrendo ali nas mãos de Faraó, Ana está dizendo: assim como tu te lembraste de Israel, lembra-te de mim. Assim como tu salvaste Israel da escravidão, salva-me dessa vergonha. E nós vemos também o amor de Ana por Deus, porque ela faz um voto. E qual é o voto de Ana? Senhor, se tu me deres o que eu mais desejo, eu te darei.
Já pensou? Ela está dizendo: se tu me deres esse menino, eu darei ele a ti. Eu não vou criá-lo. Ele será teu por toda a sua vida. Ele será um nazireu. Sua barba e seu cabelo não serão cortados. À semelhança do juiz Sansão, Samuel também é nazireu. Agora há uma diferença enorme na história da vida de Samuel e de Sansão. Ana está ali orando, derramando o seu coração, confessando a sua luta. E aí você pensa: agora Deus vai agir. Mas veja o que diz o texto 12 a 14. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Quando você pensa que Deus vai agir naquele momento, o que vem na vida de Ana é ainda mais humilhação. O insensível sumo sacerdote ali diz: mulher, aparte-se do vinho. Qual é a atitude de Ana? Quem sabe hoje, para muitos, seria responder à altura. Mas não para aquela mulher. Ela responde ao sacerdote: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto não estava mais abatido. Ana responde ao sumo sacerdote, afirmando que não é uma mulher que se entregou à bebida forte depois dos sacrifícios, que não é uma filha de Belial que vive em impiedade. Não, ela é uma mulher angustiada, amargurada de espírito, e está derramando a sua alma diante do Senhor. Quando ele percebe aquilo, o sumo sacerdote então diz a Ana que espera que Deus ouça a sua oração e atenda o seu pedido. Irmãos, Eli representa o mediador da época. Era o sumo sacerdote que fazia a mediação entre Deus e o povo. Quando Ana ouve aquelas palavras da boca de Eli, ela tem por certo: Deus me ouviu. Por isso que o semblante dela, o jeito que ela caminha, é totalmente diferente. Ela vai para casa, come. Ela vai para casa, diz: está tudo bem. Sabe, o texto vai nos dizer que na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Ao voltarem para casa e viverem sua vida comum, Deus age na sua providência. Abre a madre de Ana. Ana, a mulher infértil, agora está grávida. Deus ouviu a oração daquela mulher. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós enxergamos que em momentos de dificuldade, sabe o que eu e você devemos fazer? Buscar a presença de Deus, buscar aquele que é um excelente refúgio.
Dale Davis, comentando o texto, vai dizer que muitos cristãos precisam compreender que Yahvé, nosso Deus, nos permite fazer isso, derramar as nossas aflições, soluços e perplexidades a seus pés. Nosso Senhor pode lidar com as nossas lágrimas, e isso não o deixará nervoso ou pouco à vontade, caso você descarregue sua angústia aos seus pés. Sabe qual é o problema? É o nosso coração. Eu lembro muito aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Geisel: a cada geração que passa, nós oramos menos. A oração tem se tornado cada vez mais algo obsoleto. Vida de oração. Sabe, pessoas que se dedicam à oração são cada vez mais raras. E por que nós não oramos? Por causa do nosso coração. Sabe, o nosso coração afirma coisas que são completamente erradas diante da palavra do Senhor. Por exemplo, quantos de nós, quando vamos pensar em orar, não vem aquele pensamento: olha, não tem tempo para orar não, agora é agir. Você tem que resolver. Não dá tempo para orar não. Vá para a ação. E o que acontece na imensa maioria das vezes, nós agimos. E quando nós agimos, nós descobrimos que nós devíamos ter orado. Porque tudo foi de mal a pior. Nós agimos com pouca sabedoria. Nós não entendemos o que Deus queria para essa situação. Quando alguém nos persegue, o que o nosso coração diz? Aquela pessoa vai ter o que merece. E como nós oramos? Com desejo de vingança. Você encontra isso na oração de Ana? De forma alguma. Ela nem cita Penina. Sabe por quê, irmãos? Se Deus derramasse juízo sobre a vida de Penina, isso não mudaria a situação de Ana. Ana continuaria sem filhos. Ela continuaria sem filhos. Ao invés de pedir juízo contra aquela mulher, Ana pede misericórdia ao Senhor. Ela pede: Senhor, atenda a minha necessidade, atenda o meu clamor. Nós devemos, portanto, irmãos, orar com sinceridade, orar para que o Senhor transforme os desejos do nosso coração, que muitas vezes estão alicerçados em coisas frívolas, passageiras, que não precisamos. Muitas vezes eu e você oramos, mas oramos errado, pedimos as coisas e pedimos errado, e quando fazemos isso, Deus não nos ouve. Nós precisamos pedir ao Senhor: dá-nos um coração sincero diante de Ti. Dá-nos um coração sincero diante do Teu ser. E lembre-se também, crente, você não ora a um Deus distante. Você não ora a um Deus que não se importa com sua vida. Você não ora a um Deus que não está nem aí para o que você está passando. Você ora a um Deus que tem aliança com o seu povo, um Deus que intervém na história. Como diriam os nossos pais, Deus ouve oração. Deus nos ouve. Deus está intimamente ligado a cada detalhe de nossa vida. Nós devemos parar com essa ideia tacanha de que se Deus determinou todas as coisas, eu não preciso orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor com ao menos uma certeza: ainda que Ele não nos dê o que estamos pedindo, Ele transformará a nossa pessoa. A oração não muda Deus, mas ela muda
cada crente que busca o Senhor. Deus age em nossas vidas para a sua glória e nosso bem, por isso, seja grato em tempos de refrigério. Acompanhe comigo os versos 21 a 28. O texto nos diz: e subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Em um ano, Deus transformou significativamente a vida de Ana. Se há um tempo atrás ela subia para ser humilhada, agora ela tem Samuel. Sabe, se Ana sofria as provocações de Penina por causa da sua esterilidade, agora ela não sofre mais. O texto nos diz, irmãos, que Ana agora tem a bênção. E agora Elcana sobe com sua família, mas Ana não vai, por um propósito. Ela diz: olha, eu não vou levar Samuel até que o entregue por completo. Para isso ela queria desmamar o menino. À época o desmame acontecia por volta dos 3 anos de idade. Então por 3 anos Ana não subiu a Siló. Ela ficava cuidando de Samuel, preparando para o momento em que ele seria entregue para servir ao Senhor. Elcana acreditou que Deus ouviu Ana. E como nós vemos isso, ele não cancelou o voto. Olha, à época, os maridos poderiam cancelar os votos feitos pela esposa. Era o que dizia a lei mosaica. É só você ler Números, capítulo 30, verso 10 ao 12. Mas Elcana estava crendo no que Deus tinha feito. Tanto que ele diz: o Senhor confirme a sua palavra. O tempo passa, os anos se passam, e chega um momento. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e 1 efa de farinha, e 1 odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e trouxeram um menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Depois que Samuel foi desmamado, Ana sobe com o menino até o templo. A gratidão pelo que Deus fez com sua vida move Ana a ser generosa. Nós vemos a generosidade dela, por exemplo, no sacrifício. Foram 3 bezerros, quando 1 era necessário. Mas ela estava tão feliz. E por Elcana ter condições financeiras, ela ofereceu 3 bezerros. E ela vai levando Samuel grata ao Senhor. Não é um peso dar ao Senhor o que Ele havia lhe dado. Ana dá ao Senhor, irmãos, e não se importa se os sacerdotes são Ofni e Finéias, se são corruptos. Porque o que Ana dá, ela não dá a Ofni, ela não dá a Finéias, ela está dando a Deus. Ela não olha para o homem, ela não olha para quem administra, ela olha para o Deus que ela tem aliança.
A oferta de Ana não é para homens, é para o Deus vivo. E ela chega então diante de Eli e relembra a Eli que alguns anos atrás ela era uma mulher aflita. Ela relembra a Eli que disse: eu sou aquela mulher que o Senhor disse que estava embriagada aqui no templo. Mas olhe, Deus ouviu a minha oração. Está aqui um menino. E sabe o que é lindo? O nome Samuel significa: ao Senhor eu pedi. E ela dá o que pediu ao Senhor. O texto tem essa a linguagem. Olha, Deus deu, eu recebi o que Deus me deu, e eu darei a Deus o que Deus me deu. Meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para o texto, nós devemos ter a consciência que tudo o que recebemos vem do Senhor. Não é Tiago que diz no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não adianta eu e você vivermos com essa autossuficiência tola, achando que é a nossa capacidade, que é a nossa força, que nos dá tudo o que temos. Não é. Cristão, quem lhe dá tudo o que você tem é o Deus vivo. Todas as coisas que você tem, até mesmo a força para trabalhar, provém do Senhor. Sem Ele, você não teria nada. Nada. Por isso eu e você devemos ser gratos. Por isso eu e você não devemos deixar que a mesquinhez domine nosso coração. Por isso que ofertar e dizimar não tem nada a ver com dar dinheiro à igreja. Não. Quem pensa assim não compreendeu o evangelho ainda. Ofertar e dizimar não tem nada a ver com dar dinheiro para a igreja. Tem a ver com cultuar a Deus, com o que Ele nos deu. Quando nós ofertamos e nós dizimamos, nós estamos adorando ao Senhor. Por isso que oferta e dízimo faz parte do culto. Não é momento de contribuir apenas, é momento de adorar, afirmando: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu me deste tantas coisas, por isso em gratidão eu devolvo a Ti o que Tu tens me dado. Não deixe seu coração ser dominado pela mesquinhez. Outra coisa, votou, meu irmão, fez um voto, pague. Eu sei que a cultura do voto está cada vez mais longe da nossa época. Era algo mais comum há décadas atrás. Mas se você prometeu algo para Deus, pague. Cumpra. Se não tem capacidade de cumprir, faça uma coisa: não prometa. Porque o preço será cobrado. Seja consciente com tudo o que você promete a Deus. Consciente. E lembre-se de outra coisa: o mundo não gira ao seu redor. Você olha para a história de Ana e lê assim e pensa: como Deus cuidou de Ana. Sabe o que é maravilhoso? Deus está cuidando do seu povo através da vida de Ana. O mundo não gira ao redor de Ana, mas Deus está usando a oração de uma mulher estéril para cuidar de todo Israel. Não foi apenas Ana que foi liberta da vergonha, Israel também foi. Lembre-se, aqui é a época dos juízes. E veja, quando você lê Juízes, você tem que ter uma consciência: cada vez que um capítulo passa, a situação piora. Então o primeiro juiz é melhor que o último. Muito melhor. Israel estava na obscuridade. Israel estava entregue aos ídolos.
Mas um dia uma mulher estéril orou e pediu um filho, e disse: ao Senhor eu darei esse menino. Deus ouviu a oração. 3 anos depois, aquela mulher entrega aquele menino para servir no templo. O nome do menino é Samuel. Samuel será sacerdote, e um sacerdote diferente de Ofni, Finéias e de Eli. Samuel será juiz, e um juiz diferente de todos os outros. Samuel será profeta, e um profeta fiel ao Senhor. É esse profeta que Deus usa para ungir um homem chamado Davi. E é esse Davi que Deus promete: olha, Davi, sobre a tua casa sempre terá um rei. E é esse Davi que recebe a promessa, que anos depois, essa promessa se cumpre. Um rei que está no trono de Davi para todo sempre, chamado Jesus Cristo. Você percebe então que a oração de Ana não foi apenas para a sua vida. Deus moveu através daquela oração a restauração do seu povo. O mundo não gira ao nosso redor, meus irmãos. Sabe? Pare com isso, crente. A história é muito maior. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com sua vida. Deus se importa com sua vida sim. Mas Deus está nos encaminhando para algo maior. E sabe o que é esse algo maior? Não são bênçãos terrenas. É um novo reino, novos céus e nova terra. Deus ouviu Santa Mônica e converteu seu filho Agostinho. Deus ouviu Ana e esta lhe deu um filho chamado Samuel. Deus livrou aquelas mulheres do sofrimento, mas esse não é o pior sofrimento. O pior sofrimento é o sofrimento eterno. E Deus nos livrou dele. Se Ana deu um filho para servir a Deus no templo, Deus deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz por pecadores. Ali na cruz, Jesus pagou o preço por todo o pecado do seu povo. Quem salvou Samuel foi Jesus Cristo. Quem salvou Agostinho foi Jesus Cristo. Quem salvou cada crente da igreja presbiteriana do Vale foi Jesus Cristo. E é esse Jesus que está controlando a história, reinando soberanamente. Por isso, cristão, descanse. Cristo está reinando. Vai dar tudo certo. Amém? Gostaria de convidar o pastor André até aqui à frente. Nós agora vamos à mesa do Senhor, celebrarmos a ceia do Senhor.